E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade nas nossas estratégias de marketing digital e nós vamos aqui ensinar para vocês sobre header tag, tá? O header tag ou heading, ou H1, H2, H3, H4, ou se você tiver em alguma estrutura, pode aparecer cabeçalho 1, cabeçalho 2, cabeçalho 3, cabeçalho 4, pode aparecer título 1, título 2, título 3, mas basicamente o termo tecnicamente usado é H1, H2, H3, H4 e até o H6, tá? Bom, o header tag ele é utilizado para fazer uma hierarquia em um determinado conteúdo, na landing page, num blog, num artigo, enfim, ele é utilizado para hierarquizar o conteúdo. Então, aqui a gente já deu uma ideia, né, para você. Digamos que a gente queira fazer uma hierarquia explicando, por exemplo, sobre o universo, a gente pode colocar o mundo, a América do Sul, o Brasil, o Paraná, o estado do Paraná, a cidade de Curitiba, o bairro do Batel, um outro bairro de Curitiba que é Auer. A gente pode colocar, por exemplo, um outro estado aqui, né, num outro H4, num outro nível do H4, como por exemplo Santa Catarina, uma outra cidade no H5 deste H4 aqui, por exemplo, Bom Sucesso, e aí vai, tá? Então ele faz a hierarquia, o header tag é usado para isso, para fazer a hierarquia de um determinado conteúdo, tá? Ele ajuda, né, o buscador a entender melhor o conteúdo. Então, os robôs, eles observam a estrutura do seu conteúdo, do seu material. Eu já vou mostrar na prática para vocês como é que o robô ele enxerga uma estrutura de conteúdo, para você poder entender um pouco melhor. Então, vamos passar aqui para o nosso navegador. Eu vou pegar aqui um artigo qualquer, tá? Então aqui está o nosso artigo, então você tem aqui, por exemplo, o nosso H1, está aqui, certo? Depois você tem aqui um H2, tá? Um H3, desculpa, um H2 de novo, né? Pode se repetir. Dentro desse H2 aqui, qual o objetivo do CTA? Você tem aqui os vários objetivos, daí seriam o H3, direcionar para outra página, fazer uma inscrição newsletter, fazer um download e assim vai afora, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que o navegador ele vai enxergar o nosso conteúdo, beleza? Então, você imagina que eu tenho, para você ter uma ideia de como que os buscadores entendem o nosso conteúdo, tá vendo? Eles entendem como HTML puro, tá? Então você tem os parágrafos, você tem as tags, outras tags que a gente já viu aqui. Então o navegador ele não entende imagem, esse tipo de coisa, ele entende códigos HTML, códigos JavaScript e esse tipo de coisa, beleza? Mas não é o objetivo aqui, mas é só para você entender a importância, né, de você ter um H1, um header tag bem estruturado, tá? Então o robô ele vai entender o seu conteúdo dentro dessa organização. E, por outro lado, fica mais organizado para o usuário, né? Então, quando o usuário ele bate o olho ali, ele vai ver uma organização, fica melhor para ele entender, para ele ler. E também ajuda no que a gente chama de escaneabilidade, tá? Para o usuário. Então, ele de repente ele não quer saber, por exemplo, sobre São Paulo, mas ele quer saber sobre Curitiba. Então, ele já vai direto aqui nesse tema Curitiba, fica mais fácil para ele entender, mais fácil para ele compreender e localizar, né, aquilo que ele deseja, algo específico que ele deseja no texto, né? A ideia principal da página e do texto, então aqui a gente teria no H1, tá? Os principais elementos dentro desta ideia. Então os principais elementos que eu tenho dentro dessa ideia aqui seria América do Sul, eu poderia ter um outro América do Norte para falar dos Estados Unidos, enfim, né? Eu teria Brasil, poderia ter aqui um outro país da América do Sul e assim vai, né? O planejamento para melhorar a leitura do visitante, a gente já comentou antes, mas vale frisar, o Google ou os buscadores, eles procuram dar a melhor experiência para o usuário, e se você tem um texto bem estruturado,
o usuário, claro, vai achar agradável e vai permanecer na sua página, né? Também para facilitar a divisão do conteúdo e do entendimento e uma estruturação de formatação coerente, ok? Bom, eu queria deixar aqui também algumas dicas, tá? A gente já viu aqui anteriormente sobre o title tag, sobre o SEO tag. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha, dê uma olhada no nosso canal que vai encontrar lá. Mas o H1, title tag e SEO tag, eles podem ser iguais, tá? Porém, o H1 ele deve ser único por página, então você não deve ter mais de um H1 numa página, porque senão o motor ele não vai entender exatamente o que aquela página está falando. Tá? Então, eu estou falando aqui sobre o mundo, então aquela página ela tem que ter um H1 chamado mundo ou algo do gênero, né? É super importante você ter a palavra-chave do seu conteúdo mais à esquerda possível, tá? Super importante isso, mas sempre lembrando da experiência para o usuário. Não vai colocar um título que não tem nada a ver, que fica bem ruim para o usuário e aí vai dar taxa de rejeição e assim afora, tá? Você tem que ter pelo menos numa determinada organização, né? E aí é recomendado, claro, dependendo do tamanho do seu artigo, mas um H2, um H3, e isso vai até H6, mas dentro do H2 e H3 você tem que ter pelo menos uma palavra-chave, é importante para isso ir consolidando a sua estratégia de marketing digital para SEO, tá? E qual é o limite de caracteres? Aí você precisa usar o bom senso, ok? Mais uma vez aqui, escreva os seus conteúdos, sim, para ranquear, mas principalmente para os seus usuários, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo da nossa plataforma, tá? Só para você ver. Então, esse mesmo artigo que a gente acabou de ver aqui, tá? Tá na nossa plataforma aqui. Aqui a gente tem um título H2, tá? O nosso H1 fica aqui em cima, já direto com o title tag, né? E aqui você tem, por exemplo, o H2. Olha como é que é fácil, você simplesmente seleciona o que você quer e muda aqui para qual título você deseja, H2, H3, H4, e assim você vai organizando o seu conteúdo, tá? Quando a gente verifica o artigo, aqui ele verifica vários itens, né? O que está em verde que está ok, o que está em amarelo você precisa dar uma atenção, e se tiver vermelho aí realmente está muito ruim, tá? Mas aqui ó, tem uma dica, a palavra-chave aparece ao menos em um subcabeçalho, como H2, H3, né? Isso não é tão majoritário, mas é benéfico por causa da organização. Beleza, pessoal? Bom, era isso que a gente queria falar sobre Header Tag, mais uma das estratégias de marketing digital. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra aí num próximo vídeo. Um abraço, até mais!